Boa noite. Hoje eu estou aqui para apresentar meu projeto, né? Estou aqui com a Andresa, ela vai ouvir um pouquinho sobre o meu projeto, do trabalho do professor Viola, elaboração de projeto. E o Beto Fundamental 1, primeira e quarta série, nos anos 80, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui eu trouxe uma citação do professor Valente, né, que ele traz um pouquinho dessa importância dos livros didáticos, né? Desde seus primórdios, ficou assim caracterizada para a matemática escolar a ligação direta entre compêndios didáticos e desenvolvimento no seu ensino no país. Talvez seja possível dizer que a matemática se constitua na disciplina que mais tem a sua trajetória histórica atrelada aos livros didáticos, das origens de seu ensino como saber técnico militar, passando por sua ascendência a saber de cultura geral escolar. A trajetória histórica de constituição e desenvolvimento da matemática escolar no Brasil pode ser lida nos livros didáticos. Então, aqui ele traz um pouquinho dessa importância dos livros didáticos, dessas transformações que a matemática teve durante esse tempo, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa citação, justamente porque eu estou trabalhando com análise de livros didáticos, né? Pode passar. Aqui eu trouxe os meus objetivos da pesquisa, né? O objetivo geral, que é pesquisar os livros didáticos, analisar os conteúdos da geometria nos livros que foram da década de 80, de primeira a quarta série. Eu vou estar analisando esses conteúdos, eu vou ver o que tinha de conteúdo no livro do primeiro ano, da primeira série, da segunda série. Então, vou fazer essa análise, ver se foi diminuindo conforme a série, né? Se esses conteúdos vinham no início, eles vinham no final, né? Meus objetivos específicos. Pesquisar e conhecer marcos importantes que decorreram na década de 80 e qual relevância obteve na educação matemática. Então, eu, de fato, mais para frente eu vou colocar um pouquinho o porquê da década de 80. Nós tivemos alguns muito importantes, foram muito significativos, teve muito significado para a matemática em relação à evolução de ensino, de conteúdos, né, ganhos que a matemática conseguiu ter. Vou também analisar algumas teses, dissertações, artigos, né, com o intuito de pegar alguns pontos importantes para poder ampliar minha pesquisa. Vou pesquisar no GOEM e no EMEP, que tem um acervo muito rico relacionado a esses conteúdos de geometria, algumas coisas que estão falando um pouquinho sobre a década de 80, o ensino da matemática, então eu vou pesquisar um pouquinho no GOEM e no grupo do UMF, que é o grupo de estudo que eu participo, e a Andresa também. E aqui eu trouxe um exemplo de um livro que eu já consegui, né? Esse livro é da matemática moderna. Eu trouxe esse aí da quarta série. Eu trouxe uma relação de conteúdos que eu comecei a analisar já. São poucos conteúdos, né? No próximo slide eu pontuei os que esse livro traz para gente. Pode passar, Andresa. Então, o que vem? Linhas poligonais, triângulo, medida agrárias, área do retângulo, área do paralelograma, área do retângulo, relação entre o perímetro e a área do quadrado e retângulo. Então, são poucos conteúdos que o livro aborda, traz um pouquinho no início, um pouco no meio, e mais para o final, essa relação entre o perímetro. Então, ele traz um pouquinho do conceito e um exercício. É pouca abordagem que é trazido de fato nesse livro. E um pouco dos estudos que eu estou tendo, as leituras, ele traz de fato que a geometria ela vem sendo esquecida, vem sendo diminuídos conteúdos, vem sendo deixada de lado, justamente porque os professores não têm uma formação para poder se aprimorar desses conteúdos, né? Eles estão deixando de lado pela essa dificuldade de não conseguir entender de fato essa geometria, como que deve ser trabalhado, né? E, assim, numa das minhas justificativas, eu vou estar trazendo também que a importância de estar colocando a geometria com a vida cotidiana desse aluno, para ele poder enxergar, visualizar melhor o exercício, né, o conteúdo trabalhado. Então, aqui eu trouxe alguns pontos justificando o porquê que eu estou fazendo essa pesquisa.
Então, ali, é um dos principais conhecimentos que o ser humano deve adquirir. Hoje, é um grande campo de pesquisa a educação matemática. Nós sabemos que a matemática, ela convive na nossa vida todos os dias, desde quando essa criança nasce, ela tem um registro, ela tem um número, então, assim, nós estamos em contato diário com a matemática. E o estudo da geometria, ela possibilita uma abordagem crítica da realidade, relacionando o conteúdo com as situações concretas. Então, como eu falei, eu estou envolvida com a geometria, quando eu coloco um dado, eu estou relacionando, de fato, essas figuras geométricas. E o estudo da geometria é comum, com isso deve ocorrer desde cedo, desde a educação infantil. Essa criança, ela já vai pegar, ela vai manipular, ela vai conseguir sentir uma diferença de um quadrado, de um círculo. Então, ela vai estar tendo esse contato desde os seus primeiros aninhos. Então, é de fato muito importante a gente estar trabalhando a geometria. Eu trouxe uma passagem do Aranha, né, 2004, que a década de 80 ficou marcada com uma crise na educação justamente por conta disso. Os professores não tinham uma formação específica, faltava, de fato, formações, professores capacitados, então foi deixado um pouco de lado. Em 85, né, com o decreto 91.542, 19 de agosto de 1985, cria, né, o nosso Programa Nacional do Livro Didático que a gente utiliza. Os professores começam a ter a escolha, para poder verificar qual conteúdo vai ser melhor para trabalhar dentro da sua sala, com seus alunos, porque é o professor que conhece, o aluno conhece a dificuldade dele, e o aluno começa a ter acesso ao livro didático, ele começa a ser reutilizável, ele tem um prazo de 4 anos para ficar fazendo passando de ano em ano para os alunos. Então, assim, já começa a ganhar uma importância maior. E é fato contestado com o fim do movimento da matemática moderna, que teve o término em 1980, e durante esses 20 anos que teve o movimento, muita coisa aconteceu, muitas descobertas, muitos benefícios para a educação matemática, né, que nós fomos conseguindo ao decorrer do tempo. Pode passar. E aqui eu trouxe um pouquinho da minha metodologia, um pouco da justificativa, de fato, de estar trabalhando com a década de 80 e os livros, né? Então, através de algumas leituras, né, que eu já citei, teses, dissertações, artigos, né, do nosso grupo de estudo, MEP Goen, eu já estou lendo, né, alguns desses textos para poder entender um pouquinho mais, né, da geometria. Eu sei pouca coisa ainda, né? Então, eu vou analisar livros didáticos da década de 80, enfatizando os conteúdos de geometria. Eu vou trazer a quantidade de conteúdos que eram trabalhados dentro desses livros. Eu vou no Horto Florestal fazer esse levantamento, ver o que eu consigo de alguns livros. Eu já tenho esse da matemática moderna que eu comecei a analisar. Vou tentar buscar outros livros para poder fazer essa análise, ver o que tinha de conteúdo, né, como que era passado através dos livros, e vou trabalhar com entrevista. Vou entrevistar professoras que lecionaram nessa década, tentar buscar se elas lembram os conteúdos que eram trabalhados, se elas têm algum material dessa década, se elas se recordam de algum livro, né, que elas trabalhavam na época, como que era essa questão do conteúdo que era passado para os alunos, né? Aqui, Castilho, eu trouxe uma citação dele, né? Ele criou um trabalho sobre geometria que estava envolvendo aos anos iniciais, aprimorando as experiências na vida dos alunos. Nesse trabalho, o autor ainda protege a ideia de que o ponto inicial do professor no estudo da geometria euclidiana deve dar início da exploração espacial pelos próprios aprendizes, aproveitando essa experiência que os alunos trazem no seu cotidiano. Então, mais uma vez, o cotidiano desse aluno, dessa criança é muito importante, porque ele vai estar conseguindo relacionar uma situação que ele está vivendo, e aí ele pega como exemplo, ele vai conseguir buscar maneiras para resolver a atividade, ou para poder entender, né? Então, assim, o Castilho, ele só vem conformando o que eu tô, né, falando para vocês. E aqui também, né, ó, a geometria é importante na formação global do aluno e para seu desenvolvimento intelectual. O conhecimento geométrico desenvolve ideias que possibilitam a compreensão do mundo no qual ele se insere.
do espaço que o rodeia, explorando e descobrindo ações que lhe dão sentido desse espaço. O aluno alcança esses saberes ao construir, desenhar figuras geométricas. Então, a questão do desenho é muito importante na geometria, né? Nós temos muitos traços, tem as figuras que é necessário deixar esse aluno explorar essa questão do desenho, deixar que ele faça os traços, que eles vão conhecendo aos poucos, né? Essa questão do desenho assimila melhor, ou uma atividade que eu queira trabalhar. E eu trouxe mais um pequeno trecho, uma citação, né? Do Hoffer, em 1981. Suas principais noções espaciais são construídas através da percepção dos movimentos. Nessa perspectiva, as aulas de geometria devem possibilitar aos estudantes uma forma de expressar suas ideias por meio das representações externas e desenvolver, assim, suas habilidades de desenho e construção. Então, ele tem que deixar essa questão do externo tá junto dele, para ele poder expressar através desse desenho, deixar o aluno tentar fazer, e aí aos poucos ir corrigindo, aprimorando esse conhecimento dele, mas sempre trazendo essa habilidade dele, essa vida cotidiana dele. E aqui eu trouxe minhas referências, algumas das referências que eu estou estudando, eu ainda estou lendo muita coisa, buscando alguns conteúdos, né? Ainda tenho mais pesquisa para fazer, dos livros, enfim. Então, esse é um pouco do meu projeto que eu vim trazer para vocês aqui. Obrigada, Andresa, pela participação, de estar aqui junto comigo, ouvindo um pouquinho sobre o meu projeto. E é isso aí, pessoal. Obrigada mais uma vez, tá? E até a próxima.